Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo passado nós estudamos a relação de causalidade no direito penal, iniciando pela teoria da equivalência dos antecedentes causais e indo até a teoria funcional de Juarez Tavares. Naquele vídeo nós não falamos sobre a teoria da condição mínima, que é uma das teorias mais recentes que nós temos sobre a relação de causalidade, porque eu já fiz um vídeo específico sobre esse tema que está disponível lá no meu canal do YouTube. Hoje nós seguiremos nessa toada e falaremos sobre a teoria da imputação objetiva, que não se confunde com a relação de causalidade, isso é bem importante que fique claro para vocês, mas que com ela está absolutamente conectada. Beleza? Então vamos lá. Ao analisar essa discussão que se desenvolvia acerca da categoria ontológica da causalidade, Honig percebeu que, dentro desse imbróglio, o que realmente importava para o direito penal era se o resultado ele poderia ser atribuído a uma pessoa como obra dessa pessoa. Nesse sentido, pessoal, Honig estabeleceu que o resultado que depende da existência do crime só poderia ser imputado a quem, controlando o curso causal, por meio da manifestação de sua vontade, desse causa a esse resultado. Assim, gente, ficariam afastadas as imputações subjetivas que eram baseadas apenas no mero acontecer causal, devendo-se, portanto, a imputação ficar adstrita a uma condição objetiva pré-jurídica determinada pela perseguição de uma finalidade. Essa visão nova sobre a causalidade de Honig foi, segundo Roxin, a base de grande parte dos estudos desenvolvidos pela doutrina penal sobre a teoria da imputação objetiva. Apesar dela ter sido a base dessas novas teorias da imputação, é importante destacar para vocês que a teoria de Honig ela guarda pouquíssima semelhança com as teorias que são oriundas dela. Para as modernas teorias da imputação objetiva, gente, a imputação do resultado depende de algo que vai muito além da mera categoria pré-jurídica de Honig de que a finalidade ela deve ser objetivamente perseguida. Essas teorias mais recentes da imputação objetiva, elas carregam uma maior carga normativa, estabelecendo, portanto, diversos critérios objetivos de imputação. Aqui nesse vídeo, pessoal, nós trataremos especificamente das bases assentadas por Klaus Roxin, onde a imputação do tipo objetivo somente é um problema da parte geral do Código Penal quando o tipo penal exigir um resultado no mundo exterior. Portanto, não há que se falar em responsabilidade, por óbvio, se o autor não for considerado causador do resultado e se não existir um resultado. Assim, pela teoria da imputação objetiva formulada por Roxin, a imputação do tipo objetivo pressupõe a realização de um risco proibido e que esse risco esteja compreendido dentro do alcance do tipo penal. Veja, portanto, gente, como são diferentes as teorias formuladas por Honig e essa que foi posteriormente formulada por Klaus Roxin. Para Roxin, Honig buscava apenas distinguir os custos causais que não tinham relevância para o direito penal daqueles que efetivamente tinham alguma relevância, enquanto que as novas teorias da imputação, elas buscam, dentro desses custos causais, identificar quais comportamentos são injustos e intoleráveis e quais efetivamente não são. Para autores como Klaus Roxin, por exemplo, pessoal, o direito penal ele deve punir apenas condutas ilícitas e não as que forem lícitas, embora potencialmente danosas e arriscadas, mas que são toleradas pela sociedade. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que é bem claro e que vai facilitar a compreensão. A conduta de conduzir um carro a 100 km por hora, por exemplo, por si ela pode ser considerada arriscada, já que 100 km por hora é uma velocidade consideravelmente alta. Só que o fato dessa conduta ser arriscada não quer dizer que ela não é tolerada. Como você sabe, nós vivemos em uma sociedade permeada de riscos. E dentro disso existem riscos toleráveis e riscos intoleráveis. Dirigir a 100 km por hora em uma via que permite apenas trafegar a 30 km por hora é uma conduta não tolerada. Por outro lado, você dirigir nessa mesma velocidade em uma via que é permitido trafegar a 100 km por hora, ainda que por si continue sendo algo arriscado, socialmente essa conduta ela é tolerada e não proibida. Diante disso, pessoal, a teoria da imputação objetiva ela conduz ao entendimento de que só se deve imputar o resultado a alguém quando essa pessoa cria ou aumenta o risco de produção do resultado por meio da prática de uma conduta arriscada não tolerada socialmente. Além da necessidade de criação do risco ou incremento desse risco, é imprescindível que esse risco se realize no resultado e que este se encontre no âmbito de proteção da norma. Estes são, portanto, pessoal, as três sustentações da teoria da imputação objetiva de Klaus Roxin. Primeiro, a criação de um risco não permitido. Segundo, a realização do risco não permitido no resultado. E terceiro, o alcance do tipo penal.
Assim, pessoal, a estrutura do tipo objetivo proposto por Roxin para os crimes materiais compreende ação, resultado, nexo causal e os critérios normativos de imputação objetiva do resultado. Vejam então que nexo causal e imputação objetiva são coisas diversas. A ausência de qualquer um desses requisitos conduz, portanto, à atipicidade da conduta. Por outro lado, gente, não haverá que se falar em responsabilidade penal quando aquele que age o fizer no intuito de diminuir o risco. Nesses casos, não deve o autor ser responsabilizado pelo resultado, já que o ordenamento jurídico ele não proíbe a diminuição do risco. Além disso, não faria sentido imputar responsabilidade a alguém que agiu no sentido de melhorar o estado de proteção do bem jurídico. Também deve-se afastar a responsabilidade, gente, segundo os princípios da teoria da imputação objetiva, quando a conduta arriscada do agente se materializa na criação de um risco permitido. Nesses casos, não poderá o resultado ser imputado ao sujeito por se tratar apenas de uma manifestação de um risco tolerado de maneira geral. Roxin relata que em casos de riscos permitidos, só haveria responsabilidade penal caso a conduta ultrapassasse o limite autorizado pelo risco permitido, ocasionando assim a criação de um perigo não tolerável. Também não se pode imputar um resultado a alguém quando o risco criado por ele não é aquele que se realiza no resultado obtido, ou seja, quando esse resultado se produziria mesmo se a conduta do autor tivesse sido praticada conforme o direito. Para Roxin, gente, a conduta nesse caso ela é meramente causal, pois independentemente de como agisse a pessoa, o resultado ocorreria da mesma forma. Há aqui, portanto, uma ausência de nexo entre a conduta e o resultado. Por fim, de igual forma, não é possível imputar o resultado ilícito a alguém quando ele não está coberto pelo fim de proteção da norma. É o caso, por exemplo, pessoal, da produção do resultado por obra exclusiva da própria vítima. Quando a própria vítima se coloca dolosamente em perigo, ou mesmo quando ela participa consentidamente de uma atividade perigosa, colocando-se em risco por conta própria, não há que se falar em responsabilidade penal de terceiros. Então, pessoal, para finalizar, eu vou repetir para vocês os 3 pressupostos necessários para a imputação objetiva do resultado na teoria da imputação objetiva de Klaus Roxin. Primeiro, a criação de um risco não permitido. Segundo, a realização desse risco não permitido no resultado. E terceiro, o alcance do tipo penal. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e peço, por gentileza, que se inscrevam no meu canal e deixe seu like para fortalecer o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!